Imagine um mundo onde a morte não existe. Onde você acorda todos os dias sabendo que nunca envelhecerá, nunca enfrentará o fim. Parece o sonho supremo, não é? Mas e se a imortalidade fosse uma armadilha? Um fardo que transforma a existência em um ciclo interminável de tédio e solidão? Neste vídeo, mergulhamos fundo na questão: a imortalidade é um presente ou uma maldição? Vamos explorar isso sob as lentes da filosofia, biologia, sociedade e experiência pessoal, analisando dois modelos. Um onde você permanece jovem para sempre e outro onde seu corpo envelhece eternamente, mas nunca morre. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas ideias sobre a vida e a morte. E aí, pessoal do canal Betolive, se inscreva com o sino ativado. A imortalidade fascina a humanidade há milênios, desde os mitos gregos até as promessas de avanços científicos modernos. Em sua essência, imortalidade significa viver para sempre, sem sucumbir à morte. Mas o que isso realmente implica? Aqui, consideramos dois cenários distintos. No primeiro, o corpo não envelhece nem se deteriora, mantendo a vitalidade da juventude indefinidamente. No segundo, o corpo continua a envelhecer, acumulando as marcas do tempo, mas a morte nunca chega. Cada modelo oferece uma visão única sobre o que significa ser imortal, e ambos levantam questões profundas sobre a natureza da existência humana. Filosoficamente, a imortalidade desafia nossa compreensão de quem somos e por que vivemos. Uma questão central é a identidade pessoal. Se você vive para sempre, continua sendo a mesma pessoa? Filósofos como David Hume sugerem que não há um eu fixo, apenas uma continuidade de experiências. Em um corpo que não envelhece, a continuidade física pode ser mais clara, mas mudanças psicológicas ao longo de séculos poderiam transformar você em alguém irreconhecível. Por outro lado, em um corpo que envelhece eternamente, a deterioração física e mental pode fragmentar a identidade, como visto nos True Brugs de As Viagens de Gulliver, que se tornam sombras de si mesmos após os 80 anos. Outro debate filosófico é se a imortalidade tornaria a vida sem sentido. Bernard Williams, em seu ensaio de 1973, argumenta que a imortalidade levaria ao tédio inevitável. Ele sugere que os desejos categóricos, aqueles que nos motivam a viver, como criar uma família ou alcançar um objetivo, eventualmente se esgotariam. Após séculos, você poderia ter experimentado tudo o que deseja, deixando a existência vazia. No entanto, críticos como Donald Bruckner contra-argumentam que a memória humana é falível. Com o tempo, você poderia esquecer experiências passadas, permitindo que as mesmas atividades pareçam novas novamente. Além disso, desejos satisfeitos podem reaparecer após longos períodos, mantendo a vida interessante. A imortalidade também questiona o valor da morte. Filósofos como Martin Heidegger acreditam que a finitude da vida dá urgência às nossas ações, tornando cada momento precioso. Sem a perspectiva do fim, a vida poderia perder sua intensidade. No modelo de imortalidade com envelhecimento, a ausência de morte não alivia o sofrimento. Pelo contrário, prolonga a decadência, como ilustrado pelo mito de Tício, que, na mitologia grega, foi condenado a um sofrimento eterno sem a libertação da morte. Assim, filosoficamente, a imortalidade sem envelhecimento pode ser mais desejável, mas ainda enfrenta o risco de tédio, enquanto a com envelhecimento parece uma punição. Do ponto de vista biológico, a imortalidade exige que entendamos o envelhecimento. O envelhecimento humano é um processo complexo, marcado pela deterioração celular ao longo do tempo. Fatores como o encurtamento dos telomeros, estruturas nas extremidades dos cromossomos que protegem o DNA e o acúmulo de danos oxidativos contribuem para a perda de função celular. Em humanos, isso leva a doenças relacionadas à idade, como câncer e demência, e, eventualmente, a morte. No entanto, a natureza oferece exemplos de organismos que desafiam esse processo, conhecidos como biologicamente imortais. A hidra, um pequeno invertebrado de água doce, é um exemplo clássico. Estudos mostram que ela não apresenta sinais de senescência, mantendo uma taxa de mortalidade constante ao longo do tempo. Outro caso fascinante é a medusa Turritopsis dorni, que pode reverter seu ciclo de vida, retornando a um estado juvenil após atingir a maturidade. Esse processo, chamado transdiferenciação, permite que ela potencialmente viva indefinidamente, embora ainda possa morrer por predadores ou mudanças ambientais. Lobos marinhos e certos vermes planários também exibem características de imortalidade biológica, regenerando tecidos ou mantendo a fertilidade ao longo da vida. Para humanos, alcançar a imortalidade sem envelhecimento exigiria interromper ou reverter os processos de senescência. Pesquisas atuais exploram várias abordagens. Por exemplo, a restrição calórica demonstrou prolongar a vida em animais, reduzindo o estresse oxidativo. Medicamentos senolíticos, que eliminam células senescentes, estão em testes clínicos para retardar doenças relacionadas à idade. A nanotecnologia, como proposta por Robert Freitas, sugere o uso de nanorobôs para reparar danos celulares em tempo real. No entanto, essas tecnologias estão longe de alcançar a imortalidade completa, e barreiras como a segunda lei da termodinâmica, que implica aumento da entropia ao longo do tempo, podem limitar o progresso. No modelo de imortalidade com envelhecimento, o corpo continuaria a sofrer os efeitos do tempo, acumulando danos sem a possibilidade de morte. Isso resultaria em uma deterioração progressiva, com sistemas corporais falhando gradualmente, mas sem um fim natural. Tal cenário é biologicamente plausível, mas seria acompanhado de sofrimento físico e mental, como dores crônicas e declínio cognitivo, sem alívio.
Se a imortalidade se tornasse realidade, a sociedade enfrenta transformações profundas. Um dos maiores desafios seria a superpopulação. Sem mortes naturais, a população humana cresceria exponencialmente, esgotando recursos como água, alimentos e energia. Cálculos sugerem que, com uma taxa de mortalidade inicial típica de uma nação industrializada, a expectativa de vida média em uma sociedade mortal poderia exceder 1.200 anos, com máximo de mais de 20 mil anos. Isso exigiria medidas drásticas, como controle rigoroso de natalidade ou até proibição de reprodução, levantando questões éticas sobre a liberdade reprodutiva. Estruturas sociais também mudariam. Instituições como casamento, educação e carreira são baseadas na finitude da vida. Em um mundo imortal, casamentos poderiam se tornar temporários ou irrelevantes, e carreiras poderiam se multiplicar, com indivíduos dominando várias áreas ao longo de séculos. No entanto, isso poderia levar à desigualdade econômica, com imortais acumulando riqueza e poder, criando uma elite intocável. Além disso, a ausência de novas gerações poderia retardar o progresso social, pois ideias frescas muitas vezes vêm dos jovens. Por outro lado, indivíduos imortais poderiam acumular conhecimento e experiência, potencialmente acelerando inovações. No modelo com envelhecimento, a sociedade enfrentaria o fardo de cuidar de indivíduos em constante deterioração. Os Trudbrooks, por exemplo, são sustentados pelo Estado após os 80 anos, considerados legalmente mortos e desprovidos de direitos. Uma sociedade com muitos indivíduos nesse estado poderia colapsar sob o peso de cuidados médicos e sociais, além de enfrentar o estigma contra esses imortais, vistos como um fardo. Viver para sempre teria um impacto profundo na psique humana. No modelo sem envelhecimento, a promessa de juventude eterna é sedutora. Você poderia aprender todas as línguas, dominar todos os instrumentos musicais e viajar pelo mundo sem pressa. No entanto, a imortalidade traria desafios emocionais. A perda de entes queridos mortais seria uma dor recorrente, levando à solidão ou ao isolamento social. Além disso, a ausência de um fim poderia reduzir a motivação para agir, pois a urgência de aproveitar o tempo desapareceria. Leon Kais, bioeticista, argumenta que a mortalidade nos faz valorizar cada momento, uma virtude que a imortalidade poderia minar. A possibilidade de tédio também é significativa. Como William sugere, esgotar os desejos categóricos poderia levar a uma existência monótona. No entanto, a capacidade de desenvolver novos interesses ou esquecer experiências passadas poderia mitigar isso. Psicologicamente, a imortalidade exigiria uma resiliência extraordinária para lidar com mudanças constantes no mundo e na própria identidade. No modelo com envelhecimento, a experiência pessoal seria marcada por sofrimento. Os Trudbrooks, após os 30 anos, tornam-se melancólicos e deprimidos, e aos 90, perdem a capacidade de se comunicar devido a mudanças linguísticas. Sua existência é tão miserável que são desprezados pela sociedade. O mito de Títio reforça essa ideia, mostrando que a imortalidade sem juventude é uma punição, não um presente. Psicologicamente, esse estado poderia levar a um colapso mental, com indivíduos presos em corpos frágeis e mentes deterioradas. A imortalidade sem envelhecimento oferece vantagens claras: saúde, vitalidade e tempo ilimitado. No entanto, os desafios filosóficos, tédio, perda de significado, sociais, superpopulação, desigualdade, e pessoais, solidão, crises existenciais, sugerem que ela não é isenta de problemas. A imortalidade com envelhecimento, por outro lado, é quase universalmente indesejável. A deterioração contínua do corpo e da mente, como exemplificado pelos Trudbrooks, transforma a vida em um ciclo de sofrimento sem fim. Enquanto o primeiro modelo pode ser debatido, o segundo é amplamente visto como uma maldição. Após explorar a imortalidade sob essas perspectivas, fica claro que ela não é o sonho que muitos imaginam. A imortalidade sem envelhecimento oferece oportunidades únicas, mas os riscos de tédio, isolamento e desequilíbrios sociais são significativos. A imortalidade com envelhecimento, por sua vez, é uma perspectiva aterrorizante, condenando o indivíduo a uma existência de decadência e sofrimento. A mortalidade, com sua finitude, parece dar à vida um propósito e uma urgência que a imortalidade poderia diluir. Assim, para a maioria, a imortalidade provavelmente não valeria a pena, especialmente no modelo com envelhecimento, que é inequivocamente uma maldição. Se este mergulho profundo na imortalidade te fez refletir, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Queremos saber sua opinião. A imortalidade é um presente ou uma maldição? Você escolheria viver para sempre se pudesse? Deixe seu comentário abaixo e junte-se à discussão. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.